Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando já? Tá gravando? Ô besteira, vocês acham que tem alguém aqui? Sou pobre, eu tô aqui fazendo sozinho o negócio. Fala meu povo, aqui é Gabriel Alencar, escritor a casa. Se você clicou nesse vídeo, eu imagino que você está curioso para saber a jornada do livro. Como é que acontece, né? Os passos e tal para um livro sair de ser uma ideia na sua cabeça para se tornar um produto físico na sua mão ou um e-book. A gente vai falar sobre isso daí. Esse livro tem essa proposta por quê? Porque eu passei por essa jornada e eu vi que é possível. Eu vi que é possível estando em Roraima. E aqui, Roraima, quem tá aqui sabe, é difícil chegar às coisas aqui, é difícil ter acesso, às vezes até o conhecimento de como fazer essas coisas. Por isso a minha proposta foi essa. Você tem a oportunidade aqui de conhecer passo a passo como é que faz desde a escrita do livro até a publicação e o que acontece depois da publicação. Todas as etapas aqui serão bem importantes. Convido você a dar uma relaxada aí, ver os detalhes, você que gosta de escrever, você que sempre pensou em escrever, tá aí, como é que eu faço? Não sei como tiro uma história da cabeça, como coloco ela adiante, o que eu faço com ela agora? Todas essas dicas que eu vou dar aqui serão bem úteis mesmo. Então, chega aí, vamos embora, meu povo! Não tem vinheta. Aí eu vou fazer um tempo como se fosse da vinheta. Bom, vamos lá. Tá. Vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, como foi que eu comecei no mundo da escrita. Eu não era escritor, até pouquíssimo tempo atrás. Eu sempre fui músico, eu sou violoncelista, tenor lírico, mas o meu forte na música sempre foi composição. Eu escrevo, tenho peças para piano, para orquestra, para solo, para cada de coisa. Já tive peças tocadas aí em vários estados do Brasil, no exterior também. E eu sempre achei que era isso que eu ia fazer. Sabe, eu sempre achei que ia ser um músico, que eu ia ter a capacidade de criar uma coisa diferente, sabe, escrever uma sinfonia, ter minhas obras tocadas. Mas aí eu me deparei com a grande realidade da arte no Brasil, de modo geral, né? Que a gente não tem realmente assim tantas aberturas, ainda mais quando você está num estado tão longe dos grandes centros e tal. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu lembro desse dia, eu tava na frente do computador, e aí eu abri o jornal aqui da cidade, e lá tava assim, último dia para inscrição no concurso literário Aldenor Pimentel. Aí eu, rapaz, não sabia, eu não sabia o que era um concurso literário. O que eu fiz? Entrei lá na notícia, fui ler, e a notícia dizia, último dia, não sei o que, a inscrição gratuita. Eu, opa, inscrição gratuita e ganha coisa, aí esse é o tipo de coisa, sabe? Aí eu resolvi, não, inscrição gratuita comigo mesmo, o que tem que fazer? O que tá acontecendo aqui? Aí eu fui ver, era um concurso, acho que tinha 3 categorias na época, mas eu me enquadrava em 2, que era poesia e contos. Aí eu, tá bom, vamos ver aqui o que sai, né? Poesia. Nesse exato momento que eu li essa notícia, eu abri o Word, escrevi lá texto, o título do conto é Calo no Pé, inclusive tá aí no meu blog. Aí fechei, tal, salvei, pensei, vou mandar esse aqui. Agora, e o outro? O que eu vou fazer? Eu vou mandar um conto. Gente, sério, falo pra vocês a verdade. Eu entrei no Google e coloquei lá, o que é um conto? Porque eu não tinha ideia do que era um conto. Eu sabia que era uma história curta, mas tá, história curta pode ser o caos da vizinha aqui, eu não sei direito o que é. E aí então eu fui lá no Google pra procurar, pra tentar entender. Aí falou, não, uma narrativa curta e tal, tem alguns detalhes, não sei o que. Aí eu quero saber, vou tentar aqui. Foi a mesma coisa, abri o Word, escrevi lá, dei uma olhadinha, é de graça mesmo, então toquei pra frente. E mandei então o conto pro concurso literário, era tudo por e-mail, né? Ainda não era tempos pandêmicos, mas já era tudo virtual, o que eu achei maravilhoso. Tive que gastar com papel, tive que gastar com correio, tive que gastar com nada. E aí eu... Aliás, sério, começou a dica aqui. Não manda texto pra concurso literário que tem que pagar, não. Tipo assim, você já tá usando o seu trabalho ali de autor e tal. E sinceramente, muitas vezes esses concursos que são pagos, eles têm um prestígio um pouco menor. Porque, tipo assim, você pagou pra publicar, eu sei que não é exatamente isso, né? Não tô querendo falar contra quem publica em antologia, mas ele tem um peso menor. Então se esforça aí pra participar daqueles. E tem muito, gente. Tem revistas literárias que publicam online. Mas pera aí que estamos saindo do foco. Vamos voltar, volta aí. Então, mandei lá pro concurso literário e tal, beleza. Aí passou uns meses, sei lá, saiu o resultado. Eu fiquei em primeiro lugar em poesia e terceiro lugar em conto. E eu... Oi? Mas eu não fiz nada.
Eu só abri o Word e escrevi ali na hora qualquer coisa. Eu fiquei, meu Deus, será que tem alguma coisa aqui, né? E eu resolvi explorar. Como quem não quer nada. Esse é um dos grandes segredos, sinceramente. Faz porque você gosta. Faz porque você quer passar um tempo com aquilo ali. Faz porque você, sei lá, tá cansado e quer se expressar de alguma forma. Cara, isso foi muito bom pra mim. Eu fazia realmente porque eu queria. Não porque eu tinha que fazer. E aí eu comecei a escrever cada vez mais contos e tal. E coloquei no Google lá. Eita, onde é que tem concurso literário? Fui, procurei e encontrei concursos literários. Vários sites. Nossa, tem um blog só disso. Meu amigo, o que tem de concurso literário nesse Brasil é brincadeira. Aí eu cheguei lá e comecei a escrever conto. Mandar pra concurso, mandar pra revista, mandar pra essas coisas. Olha, desde 2016. Ah, sim, isso foi em 2016. Desde 2016. Não tem um semestre em que eu não tenha um texto publicado, que eu não seja finalista em um concurso, eu não tenha conseguido alguma publicação aí. E, gente, veja, eu só tentei. Eu não tenho aquela história do cara que desde tinha 5 anos de idade gostava de escrever e pensava assim, nossa, eu vou ser um grande escritor, não sei o que, e se dedicar, estudar, não sei o que. Às vezes, muitas das vezes, é mais uma questão de querer e fazer. E ter coragem, sabe? De dar um pouco a cara a tapa ali. Por causa dessa minha história, essa é uma das principais razões desse vídeo. É porque eu piamente acredito que você que está assistindo, seja lá onde você estiver, você também consegue. Eu não sou especial, eu não sou diferente, eu sou uma pessoa normal como qualquer um. Eu trabalho também 8 horas por dia, aí tenho casa, aí tenho esposa, aí tenho que cuidar das coisas, e sai, chega a conta, e dá problema, e quebra não sei o que. E ainda assim dá pra escrever e fazer. Não é nada do outro mundo. É isso que eu quero desmistificar pra você aqui e te mostrar que, com certeza, você pode ser um escritor e eu tenho certeza absoluta. O tanto de escritor escondido que tem aqui nesse nosso Brasil, nossa, a gente poderia ser uma grande potência literária. Basta que esse saber fazer chegue longe e as pessoas botem mesmo a cara no mundo. Então, vamos lá. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Na primeira, nós vamos falar sobre escrevendo o livro. E na segunda, nós vamos falar sobre publicando o livro. Então, vamos lá para a primeira parte. Por incrível que pareça, escrever um livro não começa com a escrita. Pois é. O ato de escrever, ele vem um pouco depois. Primeira coisa, todo escritor, sério, todo bom escritor pelo menos, é um leitor. E um bom leitor. Stephen King, no livro Sobre a Escrita, ensina que a leitura é o combustível criativo do escritor. Ele não tem como realmente produzir material se ele não estiver ali trabalhando com alguma coisa. Não é que ele vai copiar o que ele leu. E tem muita gente que tem medo de ler porque acha que vai contaminar a sua escrita, o seu processo e tal. Mas, gente, isso é partir do pressuposto de que o que a gente escreve é um negócio assim super original, que ninguém nunca fez antes, que a gente tá revolucionando a literatura e tal. Até quem revolucionou a literatura construiu naqueles que vieram antes dele. Seja até para desconstruir o que estava feito. Não tem nenhum grande escritor que não tenha sido um bom leitor também. Até para entender como funciona o mecanismo da língua, da linguagem, do idioma, da própria construção literária, para chegar a um ponto que ele vai falar, quer saber, todo mundo que eu li faz isso, eu vou fazer diferente. É preciso ler muito. Mas tá, isso aí a gente tá falando para formar um escritor, mas para escrever um livro. Primeira etapa, eu diria que é você querer. E você botar na cabeça o que você quer. Se você só colocar na sua cabeça e dizer assim, eu quero escrever um livro, não é suficiente. O livro é sobre o quê? Onde ele se passa? Qual é a trama do livro? O que acontece? Quais são os principais eventos? Como ele começa e como ele termina? O que acontece no começo e no fim? Quem é o personagem principal? O que eu estou falando aqui é de planejamento. Planejamento é a primeira etapa da escrita de um livro. No meu livro, Personagens Não Bíblicos de Suas Histórias, meu primeiro livro, né? Já tenho um segundo encaminhado. Eu não planejei exatamente tudo que eu ia escrever. Até porque eu acho que não dá certo planejar exatamente tudo. Mas eu tinha metas. E eu cumpri as minhas metas. Então, a primeira parte é realmente o planejamento. Você precisa entender o que você quer fazer e se programar para fazer isso. O planejamento, ele está envolvido... porque assim, esse é o planejamento 1 e nós vamos ter o planejamento 2 depois, esse aqui é o planejamento teórico, e depois nós vamos ter o planejamento prático. Vou explicar já já.
Então, esse aqui é o que você vai fazer e tal, o que é a sua ideia, como você quer trabalhar, como você quer desenvolver isso. A segunda etapa ainda não é escrever. Pois é. A segunda etapa se chama pesquisa. É o seguinte, é muito difícil você falar de algo que você não conhece. Né? Se a gente pegar aqui, fala aí agora sobre o componente químico hélio 3 que se encontra lá na Lua. Cara, quem vai saber falar disso? É só quem conhece o assunto. Tem que acontecer a mesma coisa com você. Por mais que você conheça muito do universo que você está escrevendo. Não, você fala assim, vou escrever sobre uma família que mora em Boa Vista e que cresceu a vida inteira lá e é isso. Então eu já conheço a minha cidade, eu já sei tudo, sei o quê. Ainda não é suficiente. Porque conhecer as coisas só de experimentar na vivência não é a mesma coisa que conhecer lendo sobre aquilo. Tanto é que às vezes você viaja, às vezes você sabe até um detalhe sobre o lugar que quem mora lá não sabe. As pessoas estão tão acostumadas a ver onde elas estão e a sentir onde elas estão, isso não significa necessariamente que você sabe as coisas que estão ali. E pensa exatamente nisso, olha, você mora em uma cidade aí, você conhece tudo sobre sua cidade? Não tem como conhecer. Você conhece todos os aspectos que são necessários para você escrever. No meu livro, Personagens Não Bíblicos, Suas Histórias. Né? Um livro que são 22 contos de histórias de personagens que viveram nos tempos do Novo Testamento Bíblico. Uma obra de ficção realista, pegando ali os bastidores de quem estaria nos grandes acontecimentos da época. Uma obra de ficção. Gente, tudo bem. Eu conhecia alguns aspectos do Novo Testamento, né? Eu tinha ali uma noção de como a sociedade funcionava, mas eu não sabia. Como é uma casa de alguém que vivia na época do Novo Testamento? Como era o dia a dia? Ele acordava e fazia o quê? Tomava café? O que quem tomava no café da manhã? Ele ia pra onde depois? A mulher fazia a mesma coisa que o homem fazia? As crianças, os adolescentes, que época um adolescente já era considerado adulto? Tá vendo como tem uma gama de assuntos que são importantes pra gente conhecer e pra gente entender. A pesquisa não é uma etapa que se pode levar assim de bolo, não. A pesquisa é uma etapa essencial da escrita do livro. E ela vem, veja mais uma vez, antes da escrita. Sabe por quê? Porque a pesquisa, ela vai te dar ideias. Conforme você for estudando sobre aquilo, eu já sei. Então quer dizer que nessa cidade tem isso, eu vou colocar meu personagem lá e vai acontecer tal coisa e tal. E você vai aprofundando, você vai tornando o seu livro mais denso, mais complexo e mais atraente. Porque é muito claro isso. Quando um autor pesquisa e sabe do que está falando e quando ele só vai escrevendo assim achando que já sabe. É muito evidente. Bom, vamos lá. Segunda etapa. O planejamento prático. O que é o planejamento prático? Quando eu escrevi meu livro em 3 meses. Do começo ao fim. Incluindo a revisão. Incluindo a pesquisa. Como eu fiz isso? Se eu trabalhava, se eu estava aqui me virando fazendo um monte de coisa, meu Deus do céu. Uma vida normal, como de todo mundo que se lasca aí nesse Brasil. Como eu fiz isso? Eu estabeleci metas e cumpri minhas metas. Eu queria que meu livro inicialmente tivesse 20 contos. E eu pensei, eu acho que em 3 meses eu consigo escrever. Eu quero escrever um conto a cada, 3 dias. Eu não lembro mais quanto foi certinho, não. Quero escrever um conto a cada 3 dias. Se eu tenho 90 dias, dá pra fazer 30 contos nesse meio tempo aí. Mas eu queria fazer só 20. Vejam bem, eu coloquei uma meta que eu sabia que eu podia alcançar. Eu não coloquei uma meta absurda. Eu planejei certinho e pensei, não, esse aqui dá pra eu colocar Não é possível que em 3 dias eu não consigo fazer um conto de 4, 5 páginas. E realmente dá, gente. Veja bem, um conto de 3 páginas. No primeiro dia eu escrevia uma, no segundo, acabou, escrevi um conto. Aí eu vou no dia seguinte e começo um novo. Gente, quando a gente tem esse planejamento, aí você pensa, nossa, mas começou um novo, de onde veio essa ideia e tal? Eu estava alimentado pela minha pesquisa. Eu tinha várias coisas borbulhando na minha mente, eu anotei várias ideias e fui desenvolvendo elas. Teve ideias que eu anotei que não deu certo, aí acabou que eu fiz outra, começou de um jeito e terminou de outro, a gente vai adaptando, isso não é um problema. Mas esse planejamento é essencial. Quando a escrita do livro se arrasta demais, ela pode gerar problemas de estilo. Começa de um estilo e termina em outro. Às vezes isso é muito claro, sabe? A gente vê alguns autores que pararam um tempo e depois voltaram e pegaram uma obra, a gente parece que tem parte 1 e parte 2.
Porque isso fica muito evidente, sabe? A pessoa, uma coisa, por exemplo, você escreve hoje você tá alegre, você quer escrever e tal. O que eu falo hoje não é só hoje, nessa época. Você já se planejou pra isso, você fez e tal. Acontece alguma coisa que quebra, quando você vai revisitar a sua obra, você vai pensar assim, nossa, vou ter que fazer de novo, já vem com cansaço. Ou então já vem com outros ares. Já vem pensando assim, não, acho que aquele meu personagem tinha que ser assim, tinha que fazer tal coisa. Não tinha que ser assim, não. Nós mudamos, né? Nós somos uma metamorfose ambulante. Então, o planejamento da escrita, ele tem que ser num período que você vá realmente dar conta de começar e terminar. Isso é muito importante para manter essa coerência do próprio livro. Eu estabeleci 3 meses para escrever porque eu pensei, não, dá, eu acabei de falar, é uma meta plausível. Estabeleça uma meta que seja plausível para você. Mas o ideal é realmente que isso não se estenda muito, né? Coloca aí no máximo uns 6 meses, que foi o que eu levei para fazer o meu segundo. Mas eu demorei para fazer o segundo mais por dificuldade da pandemia, né? O meu primeiro livro foi 3 meses certinho. Começou em, acho que janeiro de 2018 e março terminou. Não, 2019. Aí final de 2019 ele foi publicado. Começo de 2020 eu ia fazer a mesma coisa com o meu segundo livro. Escrever de janeiro a março. Não, esse eu ia começar diferente. Eu ia fazer de fevereiro a abril, revisar e mandar. Só que veio a pandemia, fechou as coisas, aí teve que voltar para casa, se adaptar, ficar de home office e tal, não sei o que. Isso atrapalhou um pouco o meu processo e se estendeu mais do que eu gostaria. E isso foi difícil para mim. Veja bem, eu tô falando do que eu vivi. Porque foi complicado. Eu tinha me planejado para 3 meses, eu sabia que eu conseguia, mas eu já estava tão cansado. E aí tinha que voltar e eu pensei, não, mas eu preciso terminar, preciso fazer. E a coisa se estendia mais. Surgiam outros problemas, surgiam outras prioridades, as coisas iam mudando e tal. E aí acabou que eu levei um pouco mais de tempo. E isso foi difícil para mim. Se eu tivesse mantido a minha meta, teria sido muito mais tranquilo. Próxima etapa então agora foi o planejamento prático do que você vai fazer e faça. Se esforce e faça. Ah, mas não ficou bom. Na volta você vem e corrige. Na revisão você vem e corrige. O seu livro não vai sair pronto. Então, a próxima etapa seria a primeira redação, a primeira escrita, o primeiro manuscrito do seu livro. Você vai realmente escrever. Tá, estabeleci que eu vou escrever 2 páginas por dia. Aí, todo dia você vai lá, abre o seu editor de texto, escreve 2 páginas. Mas ficou, meu Deus, como isso ficou ruim. Mas escreve, vai embora. Aí vai, escreve. Tem dia que você vai escrever 3, daí você vai 4, e eu vou escrever só 2 mesmo, eu tô morrendo. Mas mantenha a sua meta. Então você vai escrever pela primeira vez. Por favor, tenha claro na sua mente que o seu livro não está pronto. O seu livro, depois que você escreve, não se apegue sentimentalmente a ele ao ponto de pensar, nossa, eu escrevi o suprassumo, está maravilhoso. Não faça isso, você vai ter decepções e vai se frustrar. Porque, primeiro, absolutamente ninguém escreve e da primeira vez está tudo certo. Stephen King, na sua obra, mais uma vez citando aqui, sobre a escrita, ele escreve os livros dele e manda pra gente ler, pra gente dar opinião, tem gente que vai revisar, tem gente que vai fazer... É normal, é natural. É natural cometer erros. Nós somos humanos, gente. Isso precisa estar muito claro. Porque senão você se apega de uma forma tão apaixonada que aí quando alguém vai lá e fala um problema, que é um problema que precisa ser consertado para o livro ficar bom, você fica ofendido. Isso não pode acontecer. Se você quer ser escritor, se você quer ser um artista de verdade, não tenha medo das críticas. As críticas que vierem para te destruir, você aprende a ignorar e não vai nem fazer diferença. Todas as outras vão fazer você crescer. Então fizemos a primeira redação, nós vamos então para a primeira revisão. Primeira revisão quem faz é você. É você, não é o seu amigo, não é o seu conhecido, não é o revisor que você vai pagar, não. A primeira revisão quem faz é você, é seu trabalho de escritor, sentar e ler tudo que você escreveu. Para identificar, você mesmo é a pessoa mais natural para encontrar falhas de coisas que você queria fazer e não conseguiu. Poxa, nesse conto aqui eu queria ter deixado o ambiente um pouco mais assim, como se fosse um conto romântico, mas ele ficou tão seco, tão sem graça. E você já pensa em como consertar isso. Você, é claro, não vai encontrar os seus erros de ortografia todos, seus erros de concordância, você não vai encontrar os seus erros de modo geral. Mas aqueles que você encontrar serão os mais gritantes. Porque você mesmo conseguiu encontrar numa coisa que você acabou de escrever. Então é muito importante que você tenha e faça essa primeira revisão. É parte do seu trabalho como escritor. A segunda etapa, então, segunda, terceira, já me perdi no número de etapas. É a leitura beta ou leitura teste. Agora sim.
Agora sim, ele revisado por você, você vai mandar para os seus colegas, para os seus amigos e tal. Mas faça sua coisa. Não mande para quem vai falar bem, não. É melhor nem mandar. A raça vai falar bem, quem vai mandar? Não mande para aquele pessoal que gosta de você. Tudo que você faz, tá pensando, nossa, aí ficou lindo e tal. Não faça isso. Você vai se iludir e o seu material não vai ficar bom. A qualidade, ela tem que ser polida mesmo. É um diamante bruto e para você polir ele, você tem que quebrar, você tem que lixar, você tem que fazer doer mesmo para ficar um negócio bem trabalhado. Isso é normal. Isso é comum. Não é só você que erra, não é só você que precisa polir o seu trabalho. Todo mundo faz isso. E faça também. Quando volta o texto da leitura beta, da leitura teste, é hora de fazer a segunda revisão. Agora sim. Segunda revisão você vai fazer considerando tudo que foi comentado, todo mundo que apontou as dificuldades do livro, fez assim, olha, essa história não ficou boa, não se encaixou bem, esse capítulo aqui tinha que ser lá no final, porque esse personagem aqui, você cita um personagem no lugar e depois cita ele em outro que não tem, nem fala como ele chegou lá. Tem uma série de problemas que as outras pessoas vão ver e você precisa corrigir isso, para o seu trabalho ficar bom. Veja que até agora você nem mandou para lugar nenhum. Você está só consertando e criando o seu manuscrito, né? A primeira parte do nosso vídeo, escrevendo o livro. Quando você terminar a segunda revisão, você vai ter o seu livro pronto. Pronto. Você já teve todo um trabalho para escrever ele, não foi um negócio de bolo, você não fez de uma vez, você sentou, você pensou, você planejou, você pesquisou, você pediu segundas opiniões, você analisou as segundas opiniões e aplicou aquilo que era realmente importante para o texto. E nós vamos então para a segunda parte desse vídeo, que é publicando o vídeo. Então, a segunda etapa da publicação do livro, ela, teoricamente, né, ela deve acontecer quando você já tem isso tudo montadinho, bonitinho. Se você pulou alguma dessas etapas, a boa, grande chance, enorme chance, é que o seu livro não vai ser publicado, pelo menos não numa publicação tradicional. Vamos chegar lá. Como é que se publica um livro? Gente, tem duas modalidades de publicação de livro no Brasil. São só duas, tá? Publicação tradicional e autopublicação. É isso. Publicação tradicional é feita por editoras, autopublicação é feita por gráficas ou editoras que se chamam de gráficas, que não são editoras de verdade. Publicação tradicional funciona assim. Você manda o seu livro para uma editora, a editora analisa o seu manuscrito e fala, eu gostei, eu quero publicar você. Pegue aqui essa grana e agora me dê os direitos de publicação. O que são esses direitos de publicação? Não é direito autoral, tá? O direito autoral ainda é seu, o livro vai ser seu. A editora está pagando para você para ter os direitos de imprimir aquela obra e vender. Quando isso acontece, ela te paga e ela faz todo o trabalho de publicação do livro. Ela vai diagramar, ela vai editar, ela vai correr atrás de vendedor, de escoar esse livro, colocar em livraria, ela vai correr atrás disso e no seu contrato lá com essa editora, você vai ter lá qual é a sua forma de compensação. Ah, é 10% em cima de todas as vendas, ah, é tanto, não sei o que e tal. Não se preocupe com percentual. 10% é um percentual justo. Calma, vou explicar. Por quê? Primeiro, por quem está no Brasil. E a editora está arcando com todos os riscos. Você não está tendo risco nenhum. Nenhum. Ela está tendo que pagar gente para revisar, gente para diagramar, gente para editar. Ela tendo que pagar a pessoa que vai fazer, o cara que vai fazer o transporte, a livraria que vai pegar o livro. Ela está tendo que arcar com tudo. E todas essas etapas envolvem risco. Risco é um negócio que você não está tendo. Você tá lá, mandou o seu original, claro, você teve trabalho. Isso não deve ser negado, né? Você teve trabalho, o seu trabalho merece ser remunerado, ele é remunerado. Mas, gente, desde o século XIX, é 10% que o autor ganha. Érico Veríssimo, meu grande autor, Érico Veríssimo, ganhava 10%. Essa é a realidade. Aí, poxa, mas 10% de um livro é pouco. É por isso que eles escrevem 30 livros na vida deles, 50 livros. Que é para ganhar 10% de todos eles, aí o negócio melhora, né? Mas, então, essa é a publicação tradicional. A autopublicação, por outro lado, o nome já fala, né? É você mesmo que vai se publicar. Existem algumas gráficas que se chamam de editora que fazem esse trabalho. Elas pegam lá o seu original, montam tudo para você e tal
mas se você pagar. Ela fala assim, olha, eu faço um serviço editorial. Então qual é o meu serviço? Vou diagramar, vou revisar seu texto, vou cadastrar na Biblioteca Nacional. Esse livro aqui eu vou imprimir ele com tal material, vou colocar ele na livraria tal, vou distribuir para tal lugar, vou fazer assim, assim, assado e o meu valor é X. Você quer, você paga e a gente faz. Pelo amor de Deus, cuidado. Essa publicação, ela não é menos importante, digamos assim, que a publicação tradicional. Ela tem um detalhe. Qual é esse detalhe? Essas gráficas, elas não visam a qualidade literária, via de regra. Elas visam lucro. Elas querem grana e você vai pagar para elas. As editoras, elas também visam lucro, isso é verdade. Mas elas visam lucro em cima da qualidade do seu material. Por que eu estou falando isso? Porque na autopublicação, vai chegar lá uma gráfica e vai dizer assim, nossa, seu livro é maravilhoso, mande, venha para cá, nós vamos publicar você, vai ser só 12 mil reais. Você vai ter direito a não sei quantos exemplares, nós vamos colocar em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Aí você vai lá, paga 50% de entrada, ela demora meses e meses para te responder, entrega o seu livro com erro, entrega um problema. Quando entrega, não, porque mudou o frete, vamos ter que reajustar valor, e não sei o que, daí, porque elas não estão preocupadas com o seu livro. Elas estão preocupadas com o dinheiro que você vai pagar para elas. É isso. Existem exceções, realmente existem, mas meus amigos, olha, a exceção é a exceção mesmo. Tem um motivo para ser isso. Então tome muito cuidado. Eu mesmo planejo fazer, autopublicar meu livro, mas sem serviço editorial, fazendo eu mesmo tudo. O que também é válido. É muito válido. Se você conseguir fazer tudo você mesmo ou contratar individualmente pessoas que tenham capacidade para fazer isso, vale a pena. Porque o seu custo, primeiro, você está assumindo todo o risco. Você está correndo atrás de tudo. Então isso vai aumentar o seu lucro no final. Né? Você vai conseguir vender, tipo, você vai custar, sei lá, R$8 para você fazer seu livro, você pode vender a 30. Claro, considerando todo o trabalho que você vai ter aí. Então, são duas coisas que têm que ser analisadas. Uma não é necessariamente melhor que a outra. Vejam, coloquei os dois lados aqui. Mas você tem que avaliar qual é o melhor para o seu caso e como funciona. E qual é o seu objetivo. Poxa, meu objetivo é fazer um livro que é meu sonho de infância. Sempre quis ser ali, pegar um papelzinho. Você não quer ser um grande escritor, você não quer publicar várias obras, você quer ter o prazer de escrever, por exemplo, suas memórias e falar para os seus filhos, olha, eu escrevi isso aqui. É bonito, é válido. A arte, ela não tem que ser só para promoção e tal, ela tem que ser para expressar aquilo que a gente precisa. Então são mecanismos super válidos, basta você escolher qual você quer. Tá, a autopublicação eu basicamente já expliquei todo o processo, é isso. Você vai mandar para alguém, eles vão te cobrar um valor, vão te entregar e é isso. Ou você pode fazer você mesmo tudo. Correr atrás de capa, diagramar seu livro, correr atrás de revisor. Depois que o livro estiver pronto, você vai ter que correr atrás de quem vai vender seu livro, se é você mesmo. Se vai ficar na livraria, você vai ter que negociar direto com a livraria. Quanto você vai pagar para ela, quanto ela vai ficar. Tudo isso vai ter que ser acertado. A publicação tradicional, qual é a dica que eu vou dar aqui que é essencial? Não mande para todas as editoras pensando, não, a editora tradicional recebe tudo, manda. Não faça isso, vai perder seu tempo. E vai criar falsas esperanças. Pesquise o catálogo da editora. Cara, seu livro é de terror. A editora só publica livro acadêmico. O que ela vai fazer com o seu trabalho? Nada. Ela vai devolver, olha, legal, parabéns, mas eu não publico. O seu livro é de terror. A editora só publica autor que escreve romance. Não adianta. Eles não vão pegar o seu livro e mudar todo o catálogo editorial deles para colocar você ali no meio. Pesquise qual é a editora que melhor se encaixa no seu estilo, no seu gênero. Pesquise isso para você não perder tempo. Mandar para uma editora grande, enorme, maravilhosa. Mas ela não publica o seu estilo. Você vai ficar com falsa esperança, vai se frustrar, vai dizer, não dá certo publicar, não sei o quê. Pesquise. É trabalho do escritor também. Pesquise o catálogo editorial dessas editoras, veja o que elas publicam, vê se elas, de repente, elas não publicam há muito tempo, aí você fala, olha, eu tenho uma ideia, olha aqui, não sei o que. Pesquisou? Aí você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato com essa editora, pode ser por e-mail, pode ser telefone, eu não sei, tem vários métodos, e você perguntar, vocês aceitam original desse tipo? Aceitamos. Tá bom. Quando você for enviar, não envie só o texto e fala assim, segue texto para análise. Olha aí meu livro, como ele é bonito. Pega aí. Essa é a dica que eu vou dar, que é a mais valiosa de todo esse vídeo até agora.
Porque vai ter lugares que você vai dizer, não, você tem que fazer a sinopse do seu livro e tal, não sei o que e tal. Beleza. Isso você vai ter que fazer, vai ter que mandar e tal. Mas essa não é a dica de ouro. A dica de ouro é: pense na publicação do ponto de vista da editora. O que a editora quer? Pensa lá, você está lá, eu trabalho numa editora. Eu quero receber um original bom, quero que ele tenha capacidade, potencial de ser publicado e vendido. Quero que ele esteja bem trabalhado e quero ver se eu vou conseguir trabalhar com isso que foi me dado aqui. O que significa? Quando você fizer a sua proposta, você fala lá, olha, o meu livro, eu usei tais livros para pesquisa, eu usei livro tal, livro tal, livro tal, livro tal. Eu olhei no catálogo de vocês e vi que vocês publicam, eu vi que vocês publicaram o livro tal, do autor tal, que é no mesmo estilo do meu. O meu livro se diferencial, por causa disso, disso e disso, porque ele tem isso, isso e isso. O meu livro, o meu manuscrito, já passou pela leitura beta, leitura de testes. Os meus leitores foram 2 homens, 2 mulheres, um deles é especialista em literatura, um deles é escritor. Eu mandei pra gente qualificada que leu meu texto e gostou. Eu fiz uma segunda revisão, eu pesquisei o seu catálogo. Veja, você não está se apresentando como assim, olha, me publica aí, pelo amor de Deus. Não, olha, eu sou um profissional, eu sei o que eu estou fazendo e eu gostaria de trabalhar com vocês. Essa postura vale ouro e você precisa ter internalizado isso na sua mente. Para você ser um escritor, essa tem que ser a sua postura. Uma publicação tradicional, pelo menos. Essa precisa ser a sua postura. É isso que vai garantir o seu sucesso. Porque você chega no lugar com confiança. Você chega para falar, olha, eu tenho um livro para mostrar e eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz meu dever de casa. E eu digo que o meu livro é bom porque agora eu tenho argumentos para dizer que ele é bom. Quando você fizer isso, a sua chance de ser publicado é muito maior. Porque você está pensando do ponto de vista da editora. É claro que nem sempre é só isso, né? Às vezes você deu azar de, sei lá, chegou um livro logo antes do seu que era muito bom e o seu em comparação não é tão bom. Existe um fator de sorte, existe um fator que estão fora do seu controle, mas você precisa fazer a sua parte. Para depois não ficar assim, não sei o que, não deu certo tal. Faça a sua parte e dizer, não deu certo, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Não foi culpa minha. Eu fiz minha lição de casa. Essa dica vale ouro, meus amigos, ouro. E aqui, para finalizar, o que mais que falta? Gente, a publicação do livro não pode ser o objetivo final do autor. Pois é, interessante, né? Quando você publica como editor, e eu estou falando de publicação tradicional, mas também de autopublicação. Quando você publica seu livro, a não ser que seu objetivo seja só ter ele impresso ali bonitinho, então acabou aqui o vídeo para você, parabéns, seguiu as etapas, vai ficar legal o seu trabalho. Se você quiser vender o seu livro, você precisa pensar como alguém que quer vender. Quando você for fazer o seu pitch, o seu pedido lá para a editora, você escreve lá no seu e-mail, olha, quando o livro for publicado, eu moro em tal cidade e eu planejo vender na livraria tal da minha cidade. Eu tenho contato com um escritor tal e tal, e esse escritor vai fazer um sarau, e no sarau dele eu vou vender esse livro. Eu tenho contato com uma distribuidora, eu conheço um cara que trabalha na distribuidora, eu vou falar com ele para colocar o meu livro lá. Você está mostrando para a editora que você não quer só publicar, você quer trabalhar com ela. A gente não quer... Pensa no seu trabalho, né? Pensa quando se você não trabalha, você está na escola, pensa a pessoa com quem você faz trabalho junto ali. É ruim quando tem uma pessoa que não está fazendo as coisas, que você tem que fazer tudo. E a coisa não anda direito quando é assim. Por isso, é muito importante que você pense no que você vai fazer depois que publicar. Enquanto para você, autor, a etapa de publicação é assim, o final de uma jornada, digamos assim, para a editora tá só começando. Agora que ela te conheceu. Agora que vai começar a jornada com você de editar seu livro, de correr atrás de revisor, de correr atrás de ilustração, se for necessário. Você precisa acompanhar todas essas etapas, tá ali junto, trabalhar com ela, pensar, olha, se a gente colocasse ele para vender, se a gente fizesse uma promoção, e se eu fosse no Instagram e divulgasse vocês e tal, e a gente fizesse junto e tal, seja parceiro. Queira realmente fazer a coisa bem feita. Isso é extremamente importante, é o que vai realmente dar a segurança para uma editora olhar, poxa, eu quero trabalhar com esse cara.
Esse cara sabe o que quer fazer. Eu quero alguém assim. O risco da editora diminui muito quando tem uma pessoa assim. E dá muito mais chance para você conseguir trabalhar. E seja honesto, né? Não fale só isso. Queira fazer isso. Porque se você não quiser, vai ficar muito claro. Vai ficar muito claro. Aí chega no meio do caminho, a editora fala assim, não, a gente não vamos querer mais não, vamos cancelar aqui esse contrato. Não teve nenhum gasto mesmo ainda. Se você quiser, a gente paga, mas não vamos publicar não. Porque você precisa estar engajado. Lembra que eu falei lá no começo? O que você quer fazer? Como você quer fazer? Se isso não estiver bem claro, aqui no final, essas etapas todas vão pesar. Tudo isso vai pesar e você corre o risco de nadar para morrer na praia. Então, tenha muito claro o que você quer fazer. E lembre-se, a publicação ela não é a etapa final do seu livro. O que você vai fazer depois disso é muito importante, então pense nisso também. Meu povo, tivemos uma boa jornada, hein? A jornada do livro. Vimos aí algumas etapas, vimos aí como é que se escreve o livro, né? Quais são as etapas aí que você deve fazer, que tornam a qualidade do seu livro boa. Vimos aí como fazer para publicar o seu livro, como correr atrás, o que fazer, para onde ir, com quem falar. E o que fazer depois dessa publicação também. O grande lance, gente, é que a gente precisa ter algum norte na vida do que a gente quer fazer, né? A gente vê tantos livros por aí, pensa, poxa, um dia eu queria fazer isso e tal. E você consegue. Basta se organizar um pouquinho, basta ter um pouco de determinação e botar para fazer. Eu tenho certeza que você consegue. Não é nada que é impossível de ser feito. É só organizar e fazer. Tenho certeza, meu povo brasileiro, que nós temos aqui excelentes escritores. Eu falo de Roraima, mas eu falo para quem está no interior, que está fora dos grandes centros, que tem dificuldade de acesso também. Que a internet cai, aí você fica, meu Deus, como é que eu vou fazer as coisas? Não tem nada a fazer, meu Deus do céu, tem 2 livrarias na minha cidade, não tem nenhuma livraria na minha cidade, a biblioteca aqui é ruim, não sei o que. Gente, dá pra fazer, apesar de todas essas circunstâncias. Isso só mostra o potencial que o povo brasileiro tem, tanto na literatura, para as artes, para tudo de modo geral. Porque apesar de todas essas dificuldades, a gente faz acontecer. E eu tenho certeza que a jornada do livro, essa que eu descrevi, a jornada do meu livro, vai ser a jornada do seu livro também. E tenho certeza, mais uma vez, você pode e vai conseguir. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Foi realmente um prazer dividir essas experiências com vocês. Espero que vocês gostem bastante. Lembre-se, eu sou Gabriel Alencar, escritor ao acaso e autor de personagens não bíblicos de suas histórias. Obrigado aí, meu povo. Gente, vou cortar a gravação aqui. Tem ninguém aqui. E gente, eu esqueci de pedir vocês me seguir lá no Insta. Como é que é mesmo? @escritor ao acaso. Segue lá, não custa nada. Oxi.